nos perguntou por que essa cidade chama Palmelo. E é uma história interessante, longa, mas interessante. Quando ainda na época do Império Português, o Brasil era colônia de Portugal, nas proximidades aqui onde hoje é a cidade de Santa Cruz de Goiás, existiu um garimpo de ouro muito promissor. Existe nos registros de Portugal o registro de 800 arrobas de ouro extraída desse garimpo aqui. A gente imagina que deve ter saído alguns sem registro também, né? A gente imagina. Mas só nos registros de Portugal já tem um registro de 800 arrobas de ouro. Se uma arroba é o equivalente a 15 quilos, imagina quantos quilos de ouro não saiu desse garimpo. E geralmente onde tem ouro e tem gente, tem problema, né? E não foram poucos os problemas que aconteceram aí. E a coroa portuguesa, em um determinado momento, em que as reclamações aqui chegavam intensamente em Portugal, mandou uma comissão para cá, chefiada pelo capitão Caetano, para colocar ordem no garimpo aí. E nessa comissão veio um senhor lá da vila de Palmela, em Portugal, que hoje é uma cidade com mais de 80 mil habitantes, é próximo a Lisboa. Esse senhor lá dessa região veio nessa comissão e ele tinha o apelido de Senhor Palmelo. E quando colocaram a ordem no garimpo, esse capitão Caetano tomou posse dessas terras aqui, que não tinha dono naquela época, né? Ele tomou posse das terras e edificou aqui a sede de uma fazenda. E esse senhor Palmelo foi gerente dessa fazenda. E a fazenda tornou-se conhecida como a Fazenda Palmela. E ela continuou como Fazenda Palmela até o início do século passado, quando um grupo de paulistas, lá da região de Franca, estado de São Paulo, adquiriram essas terras, se transferiram para cá, essas famílias, e trouxeram o culto do Evangelho no lar, e aí começou toda essa história do Centro Espírita Luz da Verdade, que culminou na fundação do Centro Espírita Luz da Verdade, no dia 9 de fevereiro de 1929. E o Centro Espírita começou a aglutinar pessoas que vieram para tratamento e acabaram fixando residência, formando a Vila de Palmelo. E essa vila, ela continuou como vila até o dia 13 de novembro de 1953, quando ela se transformou no município de Palmelo. E qual é o significado da palavra Palmelo? Quando a gente divide a palavra em dois radicais, fica P-A-L, pau, M-E-L-O, melo, né? E tivemos uma orientação espiritual que, quando houve a sugestão para a edificação do posto de assistência chamado Centro Espírita Luz da Verdade, pela colônia Nova Esperança, e houve também uma resistência por parte dos espíritos que não queriam que o progresso se instalasse dessa forma, o progresso espiritual se instalasse dessa forma nessa região. Então houve assim muitas divergências mesmo no mundo espiritual. E quando estabeleceu o Centro Espírita Luz da Verdade, desenvolveu as atividades, aconteceu uma festa muito grande no mundo espiritual, uma festa da vitória da luz sobre as trevas, né, que queriam impedir o progresso espiritual nessa região.
Então, a palavra palmelo, ela foi dividida na primeira parte, que significa palmas, de aplauso, e melo, de melodia, de canto. E os espíritos disseram que significa canto da vitória, da luz sobre as trevas, em que estabeleceu um ponto de luz espiritual nessa região. Então, significa canto da vitória. E hoje, no mundo, é a única cidade que se tem conhecimento que teve origem em torno de um centro espírita. Então, ela é reconhecida também devido a isso. Já legalmente reconhecido como a capital espírita do Brasil, mas esse cognome deve estender à capital espírita do planeta, porque não tem uma outra cidade que se tem conhecimento na história que nasceu especificamente do espiritismo. Tem muitas aglomerações, às vezes até cidades, que nasceu de um princípio religioso espiritualista, mas espírita mesmo não se tem conhecimento na história até hoje, de outra cidade que nasceu em função do espiritismo.